ministrou o coração dele. Coloca, Senhor, a intrepidez, o amor e a graça para que todos saiamos daqui edificados no seu nome. Assim, abençoa o teu servo, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Salve os irmãos na graça, na paz, no amor do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Amém. Aleluias. Bom é estar na presença do Senhor. Uma coisa é verdade. Nós sempre oramos para Ele. Os desígnios são do Senhor. Mas a igreja vai ter que orar com fé e crer no sobrenatural de Deus. Aleluia. Naquilo que Deus pode fazer. Amém. Aquilo que os nossos olhos às vezes não conseguem enxergar. Sim. Mas as mãos do Senhor, ela é poderosa para fazer infinitamente mais. Sim, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ué? Irmãos, a palavra que o Senhor me deu esta manhã, eu ia falar esta noite, né? Mas esta manhã, ela me remete até a algumas séries, né? Eu não sei que alguns já devem ter visto, né? Grey's Anatomy, essas séries que são criminais, mas elas tratam o quê? Com relação à investigação de um crime, examinando o quê? O corpo. O corpo, muitas vezes ele pode estar sem vida, mas ainda assim ele fala. Ele mostra sinais. É muito interessante. Na escola também, antigamente a gente falava no ginásio, né? Mas hoje é o fundamental, é o 2. Nós vamos estudar também sobre partes do corpo. A função de alguns órgãos, de órgãos nossos. Estudamos, são várias coisas que nós aprendemos com relação ao quê? Ao nosso corpo. Como ele funciona, o porquê que ele funciona, as necessidades que o corpo tem. E nesta manhã, nós vamos estar falando sobre o corpo. Mas não sobre o nosso corpo exatamente. Mas nós vamos estar falando sobre o corpo de Cristo. Que é o quê? É a igreja. O corpo de Cristo somos cada um de nós aqui presente. Não só porque estamos presentes. O corpo de Cristo, na verdade, não são as paredes. Isso aqui é um prédio. É um prédio, tem o seu valor no mercado. Mas, se um dia nós sairmos daqui e formos para outro lugar, para um outro prédio, isso aqui não vai ser a igreja. Isso aqui vai ser um prédio. Ele pode ter outras funções, outras finalidades, e que nós não sabemos. Sabe por quê? Porque a igreja, o corpo de Cristo, somos nós. O corpo de Cristo não é tijolo. O corpo de Cristo não é cimento. O corpo de piso não é o piso que você está colocando os seus pés, ou os revestimentos que possam ter as paredes, ou forro que possa ter o teto. Mas o corpo de Cristo somos nós, juntos, trabalhando e agindo, cumprindo o quê? A vontade de Cristo, que é o cabeça da igreja. Esse é o verdadeiro corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é o CNPJ que a igreja tem que ter para poder abrir as portas. Ela não é uma organização. Porque senão nós seríamos o quê? Um clubão de fim de semana aqui. Você não tem coisa melhor para fazer? Eu vou lá na igreja. Não. A igreja é um organismo vivo de Cristo. Amém. E o organismo vivo de
Cristo, nós vamos estar falando hoje sobre realmente o corpo de Cristo. Nós vamos estar falando sobre a anatomia da igreja. Quando o corpo de Cristo ele funciona. Quando o corpo funciona, ou o nosso corpo em si, quando ele funciona. Meus irmãos, abra as nossas Bíblias, lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos estar lendo dos versículos 12 até o 31. À medida que você for achando, eu convido a se colocar em pé. Se você assim puder fazer. Aleluia. Glória a Deus. E está escrito assim ali na palavra do Senhor. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também é com respeito a Cristo. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou do corpo, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como que ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? É certo que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que não são decorosos, revestimos de especial honra. Ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dom de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedades de língua. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Amém? Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Os irmãos podem se sentar. Aleluias. Meus irmãos, Paulo está falando aqui a igreja de Corinto. E se nós pegarmos lá, não preciso ler, depois vocês podem ler em casa, 1 Coríntios 1, de 1 a 9, quando você começa a ler, você começa a falar, gente, mas que igreja vibrante.
Gente, mas que igreja fantástica! Porque quando você começa a ler lá no início da carta aos Coríntios, nós vamos ver o quê? Era uma comunidade viva, vibrante. Ela era cheia de dons espirituais. Havia ali profecias. Haviam ali o quê? Milagres. Haviam ali curas. E haviam ali também línguas. Era uma igreja que, vista de fora, ela parecia um sucesso. Mas, quando você começa a aproximar a lupa, quando você começa a aproximar a lupa de Deus, você começa a analisar a palavra do Senhor, nós vamos ver que, na verdade, ela estava doente. Quando você passa numa igreja, você vê aquela igreja brilhando, saltitando, curas, você fala, eu quero fazer parte dessa igreja. Eu tenho certeza que se você passasse na porta da igreja de Coríntios ali, fala, não, eu quero ficar aqui, eu quero fazer parte disso. Mas quando Paulo ele começa a discorrer sobre a igreja, nós vamos ver que a igreja, na verdade, ela estava enferma. E havia uma enfermidade nela que se chama o quê? A fragmentação. Os dons, os sinais e os milagres que, na verdade, eles serviriam o quê? Que Deus havia dado para unir a igreja, para tornar uma igreja que fizesse diferença na sociedade aonde ela estava. Na verdade, o que aconteceu? Era um motivo de disputa, de vaidade, de ego, de status. Uns crentes se sentindo superiores por causa dos seus dons, e outros se sentindo completamente inúteis diante daquele contexto, por estarem ali nos bastidores, não fazerem parte da frente da igreja, daqueles que apareciam. Era essa situação que a carta nos revela que aquela igreja, ela se encontrava. Nos nossos dias de hoje não tem isso. Nos nossos dias de hoje, nas grandes igrejas, eu acho que não tem disputa de ego. Até nas igrejas pequenas, né? Ninguém assim se acha a última bolachinha, né, do pacote ali. Aquela pessoa que fala, o dia que eu sair dessa igreja fecha. O dia que eu sair dessa igreja, acabou a igreja. Coitado do pastor. Eu sou pedestre. Eu sou tosquinho, né? Da igreja. Que situação triste e que situação difícil. Ou então aquele que se acha, que sofre da síndrome do desenho que dava antigamente, né? Leib Hard, né? O cara sempre ao céu, só o filho dá o azar. Eu sabia que não ia dar certo. E o cara sempre se sentindo inferior. Então nós temos aqui duas situações. Eu quero falar agora, começar falando agora, sobre o complexo de inferioridade. Aquele irmão, aquela irmã, que eles têm esse perigo de ficar se comparando, entendeu? Você vê a pessoa que é uma pessoa ativa, que faz, que vai, que fala, e aquela pessoa que está ali, ela acha, eu não sou tão importante para a igreja. Sabe, eu não faço diferença para a igreja. Se um dia eu sair, a igreja ela não vai sentir falta de mim. E nós vemos aqui na carta de Paulo, ele começa o quê? A personificar as partes do corpo. Ele diz aqui no versículo 15, se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Ou seja, se o pé disser não sou mão, não sou do corpo, a mão, se ela não tiver os pés, para onde que ela vai?
Irmãos, então nós temos que tomar muito cuidado com relação a esses sentimentos. E o primeiro grupo da igreja é o grupo que sofre complexo de inferioridade. São aqueles que olham para o irmão que canta no altar, para o irmão que prega com eloquência, ou para um líder que administra e que ele tem o dom que Deus tem para ele, e aí essa pessoa vai se sentir inferiorizada. Meus irmãos, e aí a pessoa fala, olha, como eu não faço isso, eu não tenho valor aqui, minha presença na verdade tanto faz. Irmãos, esse tipo de comparação, ela é assassina da alegria cristã. Quando você começa a comparar os seus dons com o dom do seu próximo, com o dom do seu irmão, você começa, é como se você estivesse medindo armas, para ver quem tem a melhor arma. Não é assim que funciona o reino de Deus. Não é assim que funciona a igreja de Cristo. Não é dessa forma. Porque quando você faz isso, você vai acabar gerando o que na sua vida? Frustração. E Paulo, ele usa o absurdo de comparar. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Agora imagina o corpo sendo um olho de 80, de 90 quilos rolando aqui na frente. Ia ser um monstro. Ia ser uma coisa horrorosa. Não é dessa forma, meus irmãos, que o Senhor, Ele dispõe a igreja. Irmãos, eu quero que você guarde essa verdade. Que Deus ele colocou os membros da igreja, cada um deles como quis. Quando você diz que o seu dom não importa, porque ele é simples ou ele é discreto, você não está apenas desprezando a si mesmo, mas você está questionando a sabedoria e a soberania de Deus que te planejou dessa forma. Se o Senhor, Ele deu a tua habilidade, o talento que você tem, da forma que Ele te deu, e te colocou na igreja, é porque o dom que você tem, ele é importante na obra do Senhor. Ele não é maior, ele não é menor, ele não é superior, ele não é inferior, mas ele é dentro da necessidade que o corpo de Cristo necessita. Quando nós nos comparamos com os outros, eu acho que nós nos igualamos ao mundo. Mas ao contrário, o seu dom é importante. Aquilo que você faz, aquilo que Deus te chamou para fazer na igreja, não deixe de fazer, porque talvez você ache que não é importante. Ao contrário, faz muita falta. Na verdade, faz muita falta. O Senhor sabe por que Ele te criou. O Senhor sabe por que Ele te fez dessa forma. Todos nós temos as nossas limitações. Todos nós temos o nosso teto. Não existe ninguém que chegou ainda à condição de Deus, nunca vai existir. O único que tentou, nós sabemos o que aconteceu. Adão, quando foi tentado pela serpente, que disse lá no fruto da árvore proibido, quando você falou a Eva, olha, se vocês comerem do fruto da árvore que o Senhor falou que vocês não comerem, vocês serão como Deus. E aí deu o que deu, estamos nós aqui. Houve a queda. Então, meus irmãos, não faça esse tipo de comparação. Porque quando você faz, você se machuca. Quando você faz, você acaba se autodestruindo. Mas ao contrário, agradeça a Deus por Ele que Ele te criou. Na perfeição dEle, Ele criou desse jeito que você é. E é desse jeito que Ele te ama. É desse jeito,
Foi por causa sua que ele deu a vida dele lá na cruz do Calvário, que ele se entregou. Então, meus irmãos, não existe ninguém que seja superior a você. Porque o mesmo sangue que foi vertido ali na cruz do Calvário, eu vou usar a figura do pastor, foi o mesmo sangue que foi vertido ali na cruz do Calvário pela sua vida. Quando nós nos apresentarmos diante de Deus, não vai ter pastor, só vai ter um, é o Senhor. Nós vamos nos colocar diante do Senhor e vai ser no mesmo nível. Então, meus irmãos, você não tem motivo para ficar se comparando. Você não tem motivo para ficar se diminuindo diante do Senhor. Não fica assassinando a sua alegria, não. Na presença de Deus. Aleluia. E nós temos um outro complexo também que na igreja de Corinto tinha, que é o complexo de superioridade. Que é aquele que se acha o máximo. É um irmão e Paulo ele vai falando aqui, quando ele muda o foco dos que sofrem do complexo de superioridade. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, e nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Não existe ninguém, meus irmãos, autossuficiente. Esse é o pecado que é do orgulho. O irmão ou irmã, por ter um dom de destaque, de liderança, quer seja na palavra, e ele acaba achando que a igreja gira em torno dele. O altar, que é um altar que nós temos que nos derramar ali no altar, diante do Senhor, pedindo graça, misericórdia e perdão. Para essa pessoa é como se aquilo virasse uma passarela, aonde ela desfila o ego dela, aonde ela desfila todo o orgulho, e como se todos os outros estivessem abaixo, o nível abaixo dela. Esse é um tipo de coisa que não pode acontecer. Ele olha para os outros ministérios de bastidores, como, sei lá, equipe de limpeza, intercessores, ou aqueles que cuidam da finança e acolhem pessoas na porta, e acaba tratando como secundário. Como eu falei, né? A pessoa fala, essa igreja sem mim, o dia que eu sair, ela fecha. Irmãos, isso é um tremendo, sabe por quê? A igreja de Cristo. O corpo é de Cristo, é Ele que é o cabeça. O dia que Deus tirou o espírito dele de Saul, o que aconteceu? De rei Saul. Foi a ruína dele. Ele vivia atormentado pelo espírito maligno. Porque o Espírito de Deus foi tirado dele. Então, irmãos, ao contrário, nós temos assim que quebrantar. Quando nós percebemos que nós estamos nos achando mais e mais do que aquilo que nós realmente somos, nós temos que nos derramar na presença do Senhor e falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu me lembro no seminário, uma vez, um professor meu, ele estava falando, né? E ele falou que ele estava pregando, e aquele dia ele achou que ele fez uma pregação fantástica, né? Ele no coração dela falou, puxa, como eu preguei bem hoje, mas que palavra, né? E aí havia terminado o culto, e ele com esse sentimento, ele pensando isso, conversando com as pessoas, pensando isso. Aí a esposa dele falou, bem, segura o neném, né? O filho dele que havia acabado de nascer. Aí foi quando ele segurou o filho dele, que ele pôs o bebê assim, aí ele viu que o bebê gorfou. E ele falou, aí com aquele terno bonito que ele estava, né? Aí ele falou que ele parou.
você acha que você é melhor. Porque você acha que você foi tão bom assim. Aí falou, Deus, perdão, misericórdia. Ou seja, ele estava caindo no pecado do quê? Do orgulho. Né? Poxa, como eu sou bom. Como eu sou. Eu sou nada. Eu sou um pecador que carece da graça e da misericórdia de Deus. E igualzinho do irmão que abre a igreja para nós, igualzinho da irmã que faz a limpeza para que nós possamos estar no lugar que seja limpo, que seja propício para que nós possamos cultuar o Senhor. Podia ser a melhor palavra do mundo pregada, o louvor mais incrível, mais fantástico. Mas olha que se você chegasse assim, que você pusesse a mão assim, que a sua mão saísse suja, para gente, que nojo. Então, todos são importantes e todos são necessários. Então, meus irmãos, não vamos deixar esse tipo de sentimento crescer. Mas a lógica do reino de Deus, na verdade, ela é invertida. Porque o que Paulo diz? Que os membros que parecem mais fracos são, na verdade, os mais necessários para a igreja. Irmão, pensa no seu próprio corpo. Você poderia viver sem um braço, sem uma perna? Você poderia viver? Sim. Mas você ia ter o quê? Limitações. Mas vive. Agora, existem os outros membros que nós não enxergamos. Você conseguiria viver sem coração? Você ia conseguir viver sem fígado? Esses membros, eles não aparecem. Mas manda ele parar um segundo na sua vida para ver o que acontece. Você morre. Você simplesmente desaparece. Então, meus irmãos, isso é uma verdade que o Senhor mostrou e para mim foi para a vida. Os ministérios mais vitais da igreja, geralmente, são aqueles que ninguém bate palma na terra, mas que movimentam o céu, que fazem o céu se mover. Você pode ter uma igreja linda, bonita, com louvor, que você fala, está tocando o céu. Se aquela igreja não tiver oração, ela morre. Irmãos, no corpo de Cristo, a autossuficiência era uma mentira. É uma mentira de Satanás. Se a pessoa pensa que ela é autossuficiente no corpo de Cristo, ela está sendo enganada. Ninguém é tão grande que não precise de ninguém, e ninguém é tão pequeno que não possa ajudar ninguém. A grande marca do corpo de Cristo é a empatia mútua. E aí eu fui ver lá no dicionário, mas o que quer dizer empatia? Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro e compreender os sentimentos e emoções para entender o que o outro está vivenciando. Então nós temos que aprender a ter empatia pelo nosso irmão. O irmão ele pode estar se achando inferior, mas fala, não, você não é inferior. Você é tão importante quanto o pastor que está lhe pregando. Você é tão importante quanto o irmão que está lhe louvando. Não existe ninguém superior que não necessite do outro. Porque Deus dispôs a cada um para aquilo que o corpo precisa. E o objetivo de Deus ao desenhar a igreja com essa diversidade de dons e ministérios, mas é para que não haja divisão, mas para que os membros tenham os mesmos cuidados uns dos outros, uns com os outros. Esse é o grande propósito do Senhor com relação à igreja quando Ele a criou. E é aqui que existe um teste prático.
se somos uma igreja viva ou um clube social, como eu havia falado. Ou seja, e como nós vemos isso? Se uma pessoa do corpo ela sofre, ela padece, o que o corpo tem que fazer? Sofrer e padecer com ela. Se não fizer diferença, então esse corpo está doente. Você quer ver uma coisa bem prática disso? Você está andando assim, aí de repente você dá aquele tupicão na perna. O dedo dói, você grita ai e corre uma lágrima do olho assim. Sabe isso que significa? Que o corpo ele está em sintonia. A dor que o dedão do teu pé sentiu refletiu em todo o seu corpo, chegou à sua mente. O seu lado manifestou essa dor e você sentiu. E os olhos choraram, porque o corpo ele está em harmonia. Se você tem uma doença que eu não lembro qual é o nome dela, que a pessoa ela não sente dor, e essa pessoa, sabe o que acontece? Ela corre o risco de morrer, de infecção, porque se ela bater e ela não sentir dor, e ela não perceber que, por exemplo, ela quebrou alguma coisa, ou ela se mordeu e sangrar, ela não sente dor, isso pode levar a pessoa à morte. Ou seja, o organismo não está funcionando da forma que ele deveria funcionar. E o corpo de Cristo, meus irmãos, é sofrer com os que sofrem. Se o irmão chora, a sua dor, a dor do irmão que está sofrendo, ela tem que reverberar em nós. Ela tem que vir e fazer diferença em nossa vida. Quando o irmão passa por escassez, enfermidade ou crise espiritual, nós temos que sentir a dor dele, nós sentimos a dor dele ou apenas olhamos com indiferença? Quando você descobre que o irmão está sofrendo. Por exemplo, é muito comum falar, irmão, você chega no irmão e fala, poxa irmão, e aí, como é que você está? Seu irmão fala, não, olha, eu estou assim, não, tá bom irmão, que Deus te abençoe. E você começa a falar, porque na verdade você não está se importando com o que ela realmente, você não quer saber, você só quis fazer aquela pergunta social, que é muito comum. Tudo bem, mas na verdade você não quer saber. O corpo de Cristo não pode ser assim. O corpo de Cristo, nós verdadeiramente temos que mostrar que nos importamos com o próximo, que valorizamos o sentimento que ele está tendo naquele momento, a vivência positiva ou negativa que ele está tendo naquele momento, e se alegrar com os que se alegram. Essa outra coisa que quando eu vi na palavra do Senhor, eu achei interessante. Ou seja, e parece mais difícil se alegrar com aquele que está alegre. Porque quando, por exemplo, quando Deus prospera o ministério do irmão, ou quando o negócio dele dá certo, quando a vida dele avança, você consegue se alegrar de coração ou você acaba ficando com inveja dele? E aquela inveja que entra de mansinho assim no peito. Irmãos, no corpo, o sucesso do pé é a vitória da cabeça. Nós temos que ter esse tipo de sentimento. E a que conclusão que nós chegamos, meus irmãos? Nós somos o corpo de Cristo. Nós não somos uma plateia assistindo um show, mas somos membros ativos uns dos outros. E eu acredito que nós precisamos sair daqui curados de duas coisas. Primeira, frustração. Parar de se desvalorizar. Deus colocou você nessa comunidade com um propósito específico. Assuma o seu lugar no corpo de Cristo. A igreja ela precisa do seu serviço, da sua oração e do seu dom, mesmo que ele seja discreto. Então, se coloca no altar do Senhor. E temos que sair também curados do orgulho. Ou seja, nós temos que descer do pedestal. Nós temos que entender que nós precisamos do nosso irmão, do nosso próximo que está ali.
daquele que você acha que não tem nada para oferecer, e pode ser o canal de Deus para sustentar a sua vida nos dias de crise. E Paulo fala: procurai com zelo os melhores dons. Irmãos, eu quero só dizer, estou terminando aqui, mas eu quero só dizer uma coisa para você. Dom sem amor, ele pode construir impérios humanos, mas esses impérios eles desmoronam. Mas quando o menor dos dons é exercitado com amor, o corpo de Cristo cresce saudável. Amém. E o mundo olha para a igreja e glorifica o Pai. Aleluia. Que está no céu. E os dons, eles não são para aplaudir o indivíduo, mas são para o crescimento da igreja. Amém. Quero convidar a todos a colocar em pé nesse momento. Feche os seus olhos. E eu quero que você comece a olhar para você, e eu quero perguntar aonde que você se classifica. Você se classifica na frustração? Que você fala que o seu dom ele não tem valor na casa do Senhor, você acaba achando que ele não é importante? Ou você está no orgulho, achando que sem você nada vai acontecer? Pergunta para o Senhor, aonde que você tem se colocado? Aonde que você tem atuado dentro da igreja? O pecado do orgulho tem tomado conta de você? Ou será que você tem tido frustração porque você tem se comparado com o seu próximo? Não existe ninguém bom demais que não precisa do outro. E não existe ninguém inferior demais que não seja necessário ao próximo. Senhor Deus, nesta noite, Senhor, nesta manhã, queremos nos colocar, Senhor, no teu altar. Queremos pedir, Senhor, que a tua graça, que o teu Espírito, que a tua misericórdia esteja sendo derramado sobre a sua igreja. Senhor, nós pedimos, Senhor, nesta manhã, que se existe espírito de orgulho, Senhor. Nesta manhã, que ele seja quebrado, Senhor. Que o teu Santo Espírito seja derramado, Senhor, e que o irmão ou a irmã possa entender, Senhor, que todos nós somos pecadores e carecemos da tua graça e da tua misericórdia, Senhor. Oh Pai, aquebranta-nos, Senhor, aquebranta o nosso coração, ó Pai, para que possamos ver e entender que todos, Pai amado, carecemos de Ti, que não existe ninguém superior. E aquele, Senhor, que tem vivido uma vida de frustração, porque talvez acha, Senhor, que não tem o dom que se destaca na tua casa, Senhor. Trata também neste coração, Senhor. Porque muitas vezes essa pessoa ela acaba se frustrando e entrando no estado de autocomiseração, ó Pai. Trata, Senhor. E restaura também, Senhor. Fala ao coração desta vida, Senhor, que ela é importante, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Fala de forma poderosa, Pai. Tira, Senhor amado, todo o espírito maligno da tua casa, Senhor. Seja do orgulho, Senhor, que quer trazer a autoprepotência. Ou seja, Senhor, também o espírito maligno da frustração, Senhor, que quer trazer esse sentimento, Senhor amado, de se sentir desprezado, de se sentir inferior, que não tem valor, ó Pai. Mas traz ao teu povo, à tua igreja, Senhor, o sentimento verdadeiro de que todos nós somos importantes, de que todos nós carecemos da tua graça e da tua misericórdia, e que como
partes do corpo de Cristo, Senhor. Todos necessitamos uns dos outros, Senhor. Não existe ninguém superior, não existe ninguém inferior, mas existe um corpo, que o cabeça é Cristo, Pai. Coloque esse sentimento em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém? Tenha essa certeza no seu coração. Você não é tão superior que não necessita de ninguém. E você não é inferior que não tão inferior que não possa ajudar ninguém. Se alegre no Senhor, no dom que o Senhor te deu. Amém? Amém. Pastor Cláudio. Vamos se sentar. Nós agora passamos. Irmãos, que Deus abençoe, que você possa ter a verdadeira noção da tua importância no corpo de Cristo.